Nossa última palestrante é também a nossa anfitriã nessa tarde, a professora Regina Emeritz, que é docente do Departamento de Artes Plásticas da Escola de Belas Artes da UFMG, presidente do SEIB e líder do grupo de pesquisa, imagem e preservação, e reitero a nossa anfitriã nessa tarde, responsável última por fazer tudo isso acontecer. A sua fala se intitula São Francisco de Assis, Discipotânea, Metodologia de Atribuição. Fique à vontade, professora. Então, para finalizar, né, a gente entra um pouco aqui na questão, né, da imagem de vulto, e especificamente um trabalho ligado a uma imagem de São Francisco de Assis, da cidade de Discipotânea, em Minas Gerais, onde foi feito um trabalho de atribuição a Antônio Francisco Lisboa. Bom, essa imagem chegou ao UFMG, a Escola de Belas Artes, ao SECOR, dentro de um projeto chamado Extramuros. Né? O que significa isso? Né? Sair dos muros, né, do SECOR, trabalhar através da pesquisa, do ensino e da extensão, e em parceria, né, com o Ministério Público, que foi que financiou esse projeto, com a colaboração também do IEFA, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Uma das coisas importantes desse projeto foi atender exatamente a essas cidades, essas populações que estão afastadas desses grandes centros urbanos, né, que são os mais valorizados em Minas Gerais. Então, dessas 24 obras, as 24 esculturas, né, que foram levadas dentro desse projeto para serem restauradas, como, por exemplo, aqui, ó, Chapada do Norte, Santo Antônio do Piranga, Santo Antônio do Norte, a gente está aqui, a cidade de Discipotânea, né, da onde essa imagem é originária. Bom, foi muito importante nesse projeto também uma vivência profissional entre, né, o pessoal do SECOR, né, que coordenava o projeto, o pessoal do IEFA, Ministério Público, mas também os nossos alunos da graduação e aqueles alunos da graduação que tinham formado. Então, participavam alunos da graduação formados e aqueles que ainda estavam em formação. E foram feitas também, né, durante esse trabalho, oficinas de orientação sobre conservação preventiva em todos esses lugares onde as obras foram recolhidas e depois elas foram devolvidas durante esse projeto. Aqui um detalhe do ateliê, né, com essas 24 obras, aqui uma parte, né, somente das obras, onde estão alunos, né, contratados pelo projeto já como profissionais e os estudantes trabalhando juntos. E aqui alguns detalhes também da parte de trabalho feito nas comunidades, em cada uma dessas comunidades, com a conservação preventiva dessas obras. E participaram, né, principalmente a professora Betânia, que na época era diretora do SECOR, na coordenação desse projeto, e a Moema, fazendo esse trabalho de educação patrimonial com as comunidades. Bom, como que funcionou essa metodologia aqui? Na verdade, essa obra a gente trabalhou conjuntamente para fazer um processo de atribuição, né, principalmente pela análise formal, a gente precisou fazer a conservação e restauração dessa obra. E, durante toda essa metodologia, a gente trabalhou conjuntamente, estudando, entendendo a questão dos materiais e técnicas, compreendendo o histórico do artista, o Antônio Francisco Lisboa, sua oficina, o histórico dessa obra e também a iconografia. Então, uma série, né, de estudos feitos ao mesmo tempo em que ia sendo feito o trabalho de restauração da obra e também a análise formal. Do ponto de vista iconográfico, está aqui do lado direito de vocês, a imagem que a gente denominou de São Francisco de Assis penitente. É uma imagem de vestir. Esse trabalho de atribuição foi feito apenas da cabeça, tá? É uma imagem de vestir. E aqui, do ponto de vista iconográfico, né, em Minas Gerais, como a gente não teve ordens primeiras e segundas, a gente só tem ordem terceira, é muito comum a gente encontrar em todas as capelas de ordens terceiras franciscanas
a imagem de São Francisco Penitente, e sempre imagens de vestir, né? Então, isso é muito comum em Minas Gerais, nas ordens terceiras. Quais são esses principais atributos, né? E que a nossa imagem, né, tem também esses atributos, né, que está sendo estudada de Cipotânia, que é a representação de pé, ele possui um crucifixo na mão, ou então uma cruz como fundador de ordem. Ele tem, pode ter a caveira, o hábito franciscano sempre, né, marrom, com um cordão de 3 nós, e é claro que a tonsura monacal. Então, o estudo iconográfico da peça, né, vocês estão vendo ela aqui já restaurada, né, pronta, mas quando ela chegou, né, a gente não tinha a veste completa dela. Eu entro nisso depois. Bom, por que, né, um dos fatores, né, que vai contribuir, corroborar nessa questão da atribuição dessa imagem a Aleijadinho, é porque essa imagem ela foi encontrada em Cipotânia, né? E Cipotânia era uma antiga vila, chamada Vila de São Caetano de Chocotó, que pertencia à Ria Espera, que era uma localidade onde Aleijadinho morou por 2 anos. Isso aí, entre 1790 e 1792, quando ele estava executando o retábulo da Capela da Ordem Terceira de São Francisco de Ouro Preto. Inclusive, a gente tem vários documentos, né, sobre a fatura desse retábulo, como esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, ó, 50 oitavas de ouro para a fatura do retábulo, e passo aí da minha letra o sinal hoje em espera. Então, esses documentos todos têm a nomenclatura de espera, né, o antigo nome da atual Ria Espera, que fica aqui perto de Cipotânia. Então, na verdade, essa atribuição, né, ela tem esse componente aí, né, de Cipotânia, essa imagem ter sido encontrada em Cipotânia, que é perto de Espera, onde estava Aleijadinho com sua oficina, fazendo o retábulo de São Francisco. Bom, do ponto de vista histórico aqui, também analisando, né, a obra de Aleijadinho documentada, então, quando a gente vai fazer uma atribuição, é muito importante que essa atribuição seja feita comparando a obra a ser atribuída com outras obras que são documentadas. E as obras escolhidas, documentadas, né, que existem a Aleijadinho, são as imagens que estão na Igreja do Carmo de Sabará, que são o São Simão Stock e o São João da Cruz, né, que possuem documento, né, que elas foram feitas pelo Aleijadinho. A imagem, né, o retábulo mor aqui, né, da Ordem Terceira, que estaria aqui nessa data, e a gente tem aqui, mais na frente, né, no final quase do século XVIII, a gente tem aqui os passos também de Congonhas, né, que são as imagens, que a gente está tratando aqui, principalmente com imagens de vulto, né, não estamos lidando aqui com a questão de retábulos ou outras obras executadas em outros materiais, mas principalmente a imagem em madeira, né, policromada. Então, a gente pode colocar aqui como hipótese, né, para a fatura dessa imagem de São Francisco Penitente, essa data aqui próxima, quando o Aleijadinho estaria lá executando lá em espera esse retábulo mor aí de São Francisco de Assis de Ouro Preto. Bom, tá aí a imagem quando ela chegou ao Secor, né? A gente vê que ela não está com o hábito franciscano, olhando assim, né, parece uma imagem muito tosca, ela tem um terço enorme preto pendurado no pescoço, dá para perceber que ela está completamente, né, ela sofreu intervenções e ela está completamente torta, né, ela tem um resplendor. Interessante que ela tem um cordão também aqui feito de fibra de buriti, que a gente fez a análise aqui amarrada, e a gente acha que isso daqui era usado, né, os frades, né, os frades não, né, os terceiros franciscanos poderiam usar para enterrar, para serem enterrados, porque ele tem uma dimensão muito grande e ele não seria um cordão normal de uma imagem de um São Francisco. Bom, essa imagem, ela já chegou ao Secor, ela foi inventariada em 2015, justamente para ela entrar para esse projeto de Extramuros. E aí,
foi feito, nesse inventário feito pela Arquidiocese de Mariana, está escrito assim, necessidade de restauração para esclarecer as características da caligrafia de Aleijadinho na cabeça, né? Deixando bem claro que é a cabeça. Bom, aí tirando, né, as vestes da imagem de São Francisco, né, a gente vê que ela é uma imagem de vestir, não é de roca, né, porque a gente tem aqui representação, né, das pernas, tem articulação aí nos cotovelos, joelho, quadril, e aqui a imagem... é interessante também que, nesse momento, a gente estava avaliando também a questão da originalidade da escultura. Ou seja, né, esses materiais, a época desses materiais, a qualidade dessa peça, tá? Descartando a possibilidade de um falso, né? Porque, assim, aí fala-se, bom, se a gente vai fazer uma atribuição a Aleijadinho, né, todo mundo pensa, mas até hoje ainda vai encontrar um Aleijadinho? Bom, enfim, uma das primeiras coisas que nós providenciamos, logo que a peça, né, chegou ao ateliê, foi fazer a radiografia. Então, a radiografia, a gente sempre faz ela de frente e de perfil, porque uma informação, ela vai complementar a outra informação, né? Então, é essencial que a gente conheça, né, através da radiografia, ela vai mostrar muito para a gente da técnica escultórica, né, que está por baixo da repintura, e principalmente também aquilo que a gente estava muito interessado, né, porque o Aleijadinho não era policromador, ele era escultor, porque a imagem, tanto repintada, a gente não conseguiria ver, né, a fatura escultórica que estava escondida por baixo dessa repintura. Então, quando a gente viu a radiografia, a gente ficou animada com essa questão da possibilidade de atribuição dessa imagem. Outra coisa importante que a radiografia também possibilita é a análise das camadas de perda de policromia original que ficam presentes aí. Bom, do ponto de vista da técnica construtiva, né, também foi feita uma pesquisa grande sobre a quantidade de blocos que era formada e, principalmente, que a gente identificasse qual era a madeira da cabeça. Identificar a madeira da cabeça significava identificar a madeira que constituía a cabeça e o tronco, porque a cabeça era composta, junto com o tronco, do mesmo bloco. E, por incrível que pareça, nós encontramos uma madeira chamada, popularmente, de jatobá. Apesar de que a gente conhece, né, a professora Beatriz, não sei se ela está aí mais, mas muitas das obras analisadas, né, inclusive o São Silvestre de São João da Cruz, lá de Sabará, da Ordem Terceira do Carmo, a imagem utilizada foi o cedro. Mas aqui, no caso dessa imagem, a gente tem uma madeira diferente, que é o jatobá, mas que era uma madeira muito comum nessa região, né, no século XVIII, de acordo com as pesquisas que nós fizemos. Bom, como eu estou falando aqui, a atribuição dessa imagem da cabeça estava muito relacionada com o processo de remoção dessa repintura. Remoção de repintura é um dos problemas mais sérios que tem, né, porque exige uma tomada de decisão muito importante, remover ou não remover uma repintura. E nesses momentos acontecem muitas verdadeiras catástrofes na restauração, quando ela é feita por um profissional que não é habilitado. Então, é um estudo detalhado que é feito, né, tanto pelo restaurador, né, que ele vai examinar essa obra através de exames estratigráficos feitos ao microscópio, onde ele vai vendo, né, as diversas camadas que essa obra possui, né, desde a camada original até a última repintura. Nesse caso, né, aqui do lado também à direita, vocês podem ver cortes estratigráficos que eram feitos em laboratório para tirar dúvidas sobre as camadas que a gente encontrava. Então, a peça ela tinha, né, além do original, né, uma primeira repolicromia, uma segunda repolicromia, uma primeira repintura, segunda repintura e terceira repintura. A gente diferencia repintura de repolicromia aqui pela antiguidade e pela qualidade, né, dessa pintura que a obra recebe.
Bom, vamos para frente. Bom, aqui um caso muito interessante. Essa imagem do Cristo também foi atribuída a Aleijadinho lá nos anos 2000. A professora Beatriz foi coordenadora desse projeto. Na verdade, é uma Nossa Senhora, é uma Pietà, atribuída a Aleijadinho, lá da cidade de Felizlândia, né? E aqui está do nosso lado, o nosso São Francisco, todo repintado. É muito curioso, né, essa comparação aqui. Como que, né, as repinturas feitas aqui, né, em obras diferentes, em momentos diferentes, o que elas acontecem? Elas mostram aqui que quem repintou não entendeu nada, né, de como Aleijadinho representava uma barba bipartida. No caso dessa imagem aqui, né, do nosso São Francisco, foi complementado na pintura, né, com uma cor preta aqui escura, né, para complementar a barba, porque não se concebia uma barba desse jeito. E aqui no caso do Cristo, né, da Nossa Senhora da Piedade, a gente viu na época que tinha uma complementação com gesso, né, aqui, e depois foi feita a pintura por cima do gesso. Achei curioso essa semelhança, né, desses dois casos. Bom, decidiu-se, né, que ia se fazer a remoção da repintura, o que era muito complexo de definir nesse momento aí, era em que momento em que ia ser feita essa remoção de repintura. Não era possível que a gente chegasse até a camada original, porque a camada original, né, que foi feita a primeira policromia original, porque essa camada estava bastante perdida. Então, na verdade, se a gente chegasse ao original, a gente não ia encontrar praticamente policromia nenhuma, carnação nenhuma. E aí, é claro, né, se você não encontra nada, vai fazer o quê? Então, isso não cabe, né, a um restaurador, né, se completar e repintar uma peça de novo. Então, foi nesse momento em que a gente decidiu, né, em cima de uma discussão teórica de critérios, que a gente ia manter, né, esta carnação, essa policromia, numa camada de repolicromia. Então, foram removidas 3 camadas de repintura, e nessa remoção dessas camadas de repintura, a gente já conseguia chegar a essas características da fatura escultórica do Aleijadinho. Bom, então aqui, né, mostrando a imagem antes da remoção da repintura, né, e aqui, depois da remoção, claro que não é a policromia original, que com certeza seria uma policromia com mais brilho, uma policromia bem característica do século XVIII, mas uma camada intermediária, aonde que a gente conseguiria ver esses traços. Foi muito importante a gente perceber aqui a diferença que existia de pigmentos no processo de remoção. A camada original e as camadas de repolicromia tinham branco de chumbo. As camadas de repintura, elas tinham branco de zinco. Então, de uma certa forma, foi fácil de fazer essa remoção, porque com a ajuda da luz ultravioleta, a gente conseguia, né, por um processo de remoção mecânica e, às vezes, química, chegar exatamente nessa camada. Essa camada que a gente queria chegar. Então, nessa camada, valorizou-se, né, os traços do mestre. Bom, então, aqui vocês podem ver, né, que um outro trabalho interessante, né, que diz respeito à iconografia, como eu já disse lá no início, né, era ver que é uma imagem de pé, né, ele não está aqui com o hábito franciscano, mas ele tinha as chagas na mão, ele tinha a tonsura monacal, ele tinha a barba, ele tinha a caveira, né, então, é claro que nós podíamos, com toda certeza, vestir essa imagem com um hábito franciscano. Esse cordão que vocês estão vendo aqui, ele foi mantido na imagem, e aqui a escultura, né, sem as vestes, a imagem de vestir sem as vestes, e a gente também conseguiu, além do tratamento, tivemos que desmontar toda a obra, tinha ataque de cupim, tinha articulações que estavam com problemas sérios, e também a obra estava completamente enviesada, então nós propomos aqui uma estrutura de metal que essa peça fosse fixada para ela ter segurança, né, para ela
ficar segura nessa base. Então, aqui, já com o resplendor, né? E, essa caveira também, ela também foi feita a mesma remoção de repintura. É muito importante frisar que a decisão da remoção da repintura ficou em todas as partes, ou seja, foi removida na mesma camada o rosto, as mãos, a perna, a caveira, etc. E tal. Bom, aqui agora entrando na questão de atribuição, né, e aqui a gente está num passo lá de Congonhas do Campo, né, onde a gente tem a prisão, né, de Cristo, onde Simão Pedro corta, né, a orelha do Malco com uma espada, e na mão do Cristo aqui tem uma orelha. Então, aqui é só, né, para fazer um tributo também ao Morelli, ao Giovanni Morelli, né, que a gente usa esse método de atribuição, né, que seria o método moreliano, né, que é um método que a gente trabalha com análise formal, método formalista. Então, segundo esse método, né, e ele estudava, apesar do Morelli trabalhar com pintura e não com escultura, né, ele trabalhava com aqueles elementos que se repetiam nas obras e que eram elementos mais negligenciados, por exemplo, uma orelha, uma unha. Né? Então, aqui a gente tem uma orelha aí de aleijadinho, né, na mão do Cristo, e aqui, através desse método, né, de investigação, são esses cuidadosos registros de detalhes característicos através dos quais o artista se revela, ou seja, significa a assinatura do artista. Né? Então, no caso, né, de Morelli, seriam aquelas pistas, esses signos pictóricos, esses pormenores, no caso da pintura. E no nosso caso, né, trabalhando com a escultura, a gente chega a encontrar esses estilemas ou essa assinatura do mestre. Bom, a gente partiu, então, aqui com a imagem já com a remoção da repintura, a gente partiu. Primeira coisa foi comparar com as imagens atribuídas. Então, aqui está o rosto do São Simão Stock e o rosto de São João da Cruz, que são imagens onde tem o documento de 1778 e 79. E aí, aqui também, muito importante a análise de frente e de perfil. Né? Porque uma coisa é você ver o nariz de frente. Né? Outra coisa, a gente, quando está ao vivo na peça, a gente vai de um lado para o outro. Mas quando a gente está com uma fotografia, né, que vai fazer uma análise mais pormenorizada, você precisa da foto de frente para você ver o nariz de frente e você ver o nariz de perfil. Né? E a mesma coisa, a boca, olhos, etc. e tal. É interessante, porque na comparação com Simão e João da Cruz, né, franciscanos também, eles têm a tonsura, né, monacal. A barba, a gente tem a barba no São Simão, não tem no São João. E aqui também de perfil, né, a gente pode também fazer a comparação. E aí também foram feitas uma série de pesquisas, né, de estudos sobre as imagens dos passos de Congonhas que também são atribuídos. E lá também a gente tinha uma semelhança iconográfica do Cristo com São Francisco, que também, não é no cabelo, né, porque Cristo não tem tonsura, mas na barba e no bigode. Então, em várias posições, né, nós fomos buscando essas comparações, né, com essas imagens dos passos da paixão. Bom, um outro momento da pesquisa, nós fomos procurar quem são as principais referências que trabalharam com a atribuição de Aleijadinho, né, que falavam sobre os estilemas de Aleijadinho, e aí a gente encontrou principalmente esses nomes aqui. Professora Dalgir Arantes Campos, a professora Beatriz Coelho, Márcio Jardim, Miriam Ribeiro de Oliveira, Orlandino Fernandes, Silvio de Vasconcelos. E aí, o que nós fizemos? Nós selecionamos de cada um desses pesquisadores o que eles tinham falado de mais relevante, tinham escrito de mais relevante sobre cada parte da anatomia da face. Como, por exemplo, o que falaram dos olhos, o que falaram da sobrancelha, nariz, boca, barba e outros. E aí nós fomos fazer tabelas comparativas, né, da obra em estudo com essas obras documentadas e com o que esses pesquisadores tinham falado. Outra coisa importante também foi a gente buscar dicionários de anatomia atualizados, com a finalidade de buscar nomenclaturas que fossem mais adequadas e mais atualizadas para falar de forma clara e objetiva
sobre essas características anatômicas e não ficar naquela coisa subjetiva, né, de olho amendoado. Olho amendoado, quase todos são amendoados, né? Então, foi o objetivo da gente de chegar a isso. Então, aqui está um exemplo do que nós fizemos. O que Miriam Ribeiro falou? O que Márcio Jardim falou da Bárbara? O que Beatriz falou, a Dalgisa, Silvio de Vasconcelos, né? Então, a partir desse estudo, a gente foi fazendo uma comparação sobre o que cada um tinha falado sobre a barba do Aleijadinho. Bom, num outro momento, a gente pegou essas imagens, né, do São Francisco penitente, né, lá de Cipotânia, que é a atribuição da cabeça, simplesmente, e aí transformamos essas fotos em preto e branco para que, sem a cor, a gente pudesse observar melhor esses estilemas. E aí a gente usou também esse programa Inkscape para compreender e visualizar melhor esse estilema. Então, assim, baseado naquilo que a gente viu, né, os pesquisadores ao longo de vários e vários anos, a gente também foi estabelecendo esses estilemas. Então, o cabelo possui corretamente a tonsura monacal, de acordo com a iconografia do Santo Franciscano. As mechas são sinuosas, com estrias bem marcadas, e terminam em pontas com curvas alternadas. Existe uma depressão, né, sobre o nariz, entre as sobrancelhas, e é muito importante a luz rasante, que a gente chama, usando a restauração, aquela luz que você joga, né, do lado da imagem, porque aí você vai evidenciar, né, na talha, essa área aqui, né, de depressão entre as sobrancelhas, e também elas são marcadas, né, na escultura, as sobrancelhas são marcadas na escultura e levantadas, né, em forma de U, e tem continuidade também com o nariz. Bom, aqui a questão dos olhos. Os olhos, eles são muito específicos na obra do Aleijadinho. Os olhos, eles possuem essa carúncula, né, usando aqui já o termo que a gente procurou, lacrimal, né, que é essa forma aqui, né, bem arredondadinha, e aqui em cima vocês estão vendo na radiografia, né, essa forma, essa parte aqui, a pálpebra inferior, ela é mais arredondada, e a superior tem um sentido mais diagonal. E ela termina em um traço mais prolongado sobre a inferior. A íris é plana em relação à esclera, que é essa parte branca do olho. Essa íris plana é muito comum nas obras que não têm olhos de vidro, né? Porque muitas das obras que, por exemplo, São Simão Histórico, São João da Cruz têm olhos de vidro. Os Cristos lá de Congonhas têm olhos de vidro. Mas a gente vai encontrar em outras obras, e muito também na imagem feita em pedra, e principalmente lá nos Profetas de Aleijadinho, né, em Congonhas, essa parte do olho, né, cortada em diagonal. Bom, nariz é reto, tem linhas marcadas em continuidade com a sobrancelha, eu já falei lá da sobrancelha. Visto de perfil, tem uma leve sinuosidade, né, aqui, quando a gente vem do dorso, e aqui no ápice, e também essas linhas, essas asas aqui bem marcadas. Bom, a boca também, ela possui lábios bem sinuosos, né, e semi-abertos, aqui no caso, sendo superficiais, né, os lábios superiores mais finos em relação aos inferiores. O lábio inferior é sempre marcado também em sinuosidade ao centro, e a imagem dessa imagem de São Francisco, ela possui dentes delicados aqui aparecendo aqui na foto, não dá para ver, né, porque aqui está mais preocupado com a boca. A questão do bigode também é muito comum. O bigode, ele sai de dentro das narinas, né, ele sai como se estivesse aqui na união, né, do nariz. E ele sai da área central, entre as narinas, em mechas estriadas, compostas, que se prolongam até tocar na barba. As imagens dos Passos de Congonhas têm maior variedade nos movimentos sinuosos das mechas, às vezes com 3 pontas ou mais. É claro, né, que há variações nisso, e a gente estava procurando ver aqui aqueles elementos que mais se repetem. Uma característica também mais marcante é essa barba bipartida, que eu mostrei para vocês lá, que na reventura ela não foi compreendida, porque
ela é bipartida e fica essa parte aí descoberta no queixo, né, no centro aí do queixo. E também a barba finaliza nessas volutas aqui, ó, né, na terminação. E as estrias da barba são bem marcadas com pontas que na lateral do rosto se direcionam para cima. Então, a barba, né, ela fica com essas pontas voltadas para cima, como se a barba fosse desenhada para cima. Bom, a orelha, né, aí falando até mostrando lá a orelha lá do Paço de Congonhas né, e também lembrando do Giovanni Morelli, né, que pesquisava muito orelhas nas pinturas. Aqui a orelha, né, a gente observa que ela tem uma hélice mais ou menos levantada, o lóbulo da orelha é bem demarcado, o trago é acentuado e a concha se direciona na parte inferior, para cá, para o lado do rosto. Bom, outro traço também bem característico diz respeito ao pescoço, que é grosso, né, e que fica muito bem marcado esse músculo aqui que chama o esternocleidomastoide. Bom, está aqui o nosso São Francisco, né, depois da restauração, né, lá no Secor mesmo a gente mandou costurar essa veste para o São Francisco. Na época, eu me arrependo que a gente não tinha dinheiro, sei lá, para usar um tecido, sabe, com um caimento melhor, talvez um veludo. Bom, mas São Francisco não ia gostar muito de um veludo, não. São Francisco gosta de coisa mais simples. Mas aí fizemos uma veste por dentro, branquinha, né? Aí está a caveira na mão. Havia uma perda desse dedo aqui, ó. E aqui nessa mão, a gente teria um crucifixo que não foi encontrado lá em Cipotânia. Esse dedo aqui foi complementado e deixado na própria madeira, porque ele é importante se essa cruz for encontrada, ela se encaixa aqui exatamente. Bom, passando para frente, né, aqui, depois de restaurado, a imagem também, ela sugere a gente que ela ficava, né, apesar dela ter uma visão frontal, a imagem também tem uma inclinação ligeira para frente, o que indica para a gente que ela ficaria numa parte mais alta, né, de algum trono. Bom, então, todo o trabalho aqui de restauração feito. Aqui, alguns detalhes, né, da restauração, depois da restauração, imagens que foram feitas lá no Secor, pelo nosso fotógrafo, o Cláudio Nadalim. Aqui, detalhes, né, da escultura. Dá para vocês perceberem, né, que a gente não chegou na camada original. Essa daqui é uma repolicromia, as pinturas é que foram removidas. Mas, mesmo ficando nessa repolicromia, a gente tem aqui todos os traços, né, dessa atribuição, né? Eu não tenho documento sobre essa peça, isso aqui é um processo de atribuição. Então, nós podemos concluir, né, pelo exposto aqui, né, no documento que está escrito, né, que a cabeça, né, somente a cabeça da escultura de São Francisco Penitente de Cipotânia possui todos os vestimentos do mestre, portanto, atribuído a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Bom, aqui a imagem sendo devolvida à comunidade lá de Cipotânia. A nova diretora do Secor, que assumiu depois da Betânia, que fez a entrega. Essa imagem ficou guardada por muito tempo no Secor, porque entre o Ministério Público, o IEFA e o Secor, ficou muita dúvida sobre a questão sobre para onde que a imagem ia voltar. E é claro que a gente tinha plena certeza que ela devia voltar para a sua comunidade. Apesar dela estar muito tempo escondida, né, dos seus fiéis, ela ficava no subsolo da casa paroquial, né, eles receberam a imagem, né, com muita devoção, teve missa, né, e, inclusive, gente, como é que uma devoção pode ser resgatada, né? Está aqui o símbolo, até saiu fora do lugar na hora da procissão. Eu não fui, né, não participei da devolução da obra, mas está aí, né, já uma devota, né, e a importância aqui, né, do significado, né, da imagem Cipotânia de ser um São Francisco de Assis e não necessariamente uma imagem que foi atribuída ao Aleijadinho. Então, gente, a atribuição, né, é uma coisa muito polêmica. Então, finalizando, é isso, o processo, né, que a gente usou para chegar a uma atribuição
a Aleijadinho, a escola, né, de Aleijadinho, porque fica muito complexo também, né? A gente sabe que Aleijadinho também tinha uma escola, né? Ele não trabalhava sozinho. E tanta coisa que se atribui a Aleijadinho, né, que era impossível que uma pessoa, né, que se diz aleijado tivesse feito tanta coisa sozinho. Então, a escola de Aleijadinho, a oficina do Aleijadinho, e aí a gente fez essa atribuição. Então, é isso. Eu agradeço vocês pela atenção. Muitíssimo obrigado, professora Regina. A quantidade de elogios aqui no chat já denuncia um pouco como a sua fala foi muito bem recebida. Eu falo como quem olha por fora, né, sou historiador, não entendo uma vírgula sobre restauração, sobre questões técnicas, mas é um trabalho bastante impressionante. Seja porque não se atribui um aleijadinho a cada semana, mas também pela sua própria fala. Eu gostei muito da sua fala iniciar com essa perspectiva de apresentar o trabalho como, de fato, um trabalho de extensão, de envolvimento com a comunidade, e que se conclui, de fato, com a restituição da imagem, né? Bendita imagem que volta para a comunidade, que, de fato, faz com que os nossos trabalhos tenham sentido um pouco além dos nossos devaneios acadêmicos e interesses tão particulares e tão pequenos, num país tão rico e complexo. Muitíssimo obrigado mesmo, professora. Já vai Então, preparando a sua agenda para o ano que vem, porque a gente vai querer te levar para o latim, viu? acho que a gente está finalizando, né, o evento, já são 17. Uhum. A gente pode abrir agora, né, para todos os Para perguntas. Né, da tarde. Perfeito. Então, pessoal, eu acho que talvez, professora, pode dar sua opinião, claro. Para agilizar o trabalho, a gente poderia tentar concentrar as questões, o que for possível no chat, alguma coisa assim. O que vocês acham? Porque a gente, em tese, já estourou o nosso tempo, praticamente, né? E aí a gente faz uma rodada com todos os palestrantes. Pode ser, pessoal? Pode. Tudo bem para vocês? Então, pessoal que está nos acompanhando como ouvinte, se puder agilizar o dedinho no chat, eu acho que assim a gente acelera um pouco as questões. Enquanto isso, e para vocês ganharem um pouco de tempo, eu queria fazer uma pergunta, já iniciando, para a professora Janaína. Janaína, fantástica a sua apresentação, eu disse. E uma coisa em particular me chamou a atenção, que eu não comentei naquele momento, a respeito daquelas 4 imagens em que há fitas vermelhas que conectam os estigmas, né? São João del Rei, Recife, Cabo Frio e uma quarta cidade que eu não registrei o nome, que conectam os estigmas. A minha pergunta nas imagens que você nos fez ver, há uma correspondência de estigmas da mão direita com a mão esquerda, pé esquerdo com o pé direito, quer dizer, em que as imagens estão sempre de frente, né? Então, por isso uma mão se conecta à outra. E já é um tema tradicional da história da arte franciscana, a questão sobre esses raios, né? Presente lá no medievo, e eu lembro do trabalho, sobretudo, da Chiara Frugoni, que trabalhou isso durante 20, 30 anos, demonstrando como a disposição desses raios que conectam os estigmas, se eles são paralelos ou se eles eram cruzados na pintura, segundo ela, isso denotava uma maior ou menor grau de cristoformidade de Francisco. Ela diz na sua obra que no momento em que os raios são cruzados, ou seja, mão direita com mão direita, ao invés de mão direita com mão esquerda, que seria a frente imediata, isso denotaria uma maior transformação de Francisco em Cristo, já que seriam a mesma pessoa. A minha pergunta a senhora conseguiu remontar de alguma forma, através de fotografias, documentação, etc., se a disposição dessa relação foi sempre assim, como ela se apresenta hoje, ou se ela poderia ser invertida e talvez em função de um erro moderno,
elas foram colocadas nessa disposição que seria mais lógica, né, de frente. Pergunto isso porque, inclusive, na América Hispânica, eu estou lembrando aqui, sobretudo, do trabalho do catálogo monumental do Schenoni, ele insiste que a estigmatização na América Hispânica segue o estilo medieval e não moderno, europeu, e que, portanto, esses raios continuariam presentes e continuariam invertidos, como é a solução apresentada por Giotto no fim do 300. Não sei se foi claro, né? Mas isso, se você consegue... Aqui você atribui essa ordem que está colocada hoje a um erro, ou talvez a algum registro de que ele, de fato, foi projetado dessa forma. Então, André, obrigado pela pergunta, entendi perfeitamente. Eu não cheguei a fazer nenhum estudo pormenorizado, assim, mais aprofundado, sobre essa questão da direção desses raios e dessa correspondência trocada, vamos dizer assim, né? Direito com esquerda, enfim. Mas eu acredito muito mais numa outra vertente. No momento em que a imagem é colocada num retábulo-mor, portanto, no local de maior interesse dentro do espaço litúrgico, e principalmente se essa imagem for dada não por uma unitária, mas sim por um conjunto escultórico, portanto, que narra uma cena, eu acredito que a persuasão que ela transmite para o observador, na verdade, que não é um observador comum, é um fiel, é muito mais importante do que essa fidelização em relação à anatomia, entende? Eu acho que o fiel, a última coisa que o fiel perceberia, ficaria preocupado, na verdade, era se a mão direita está correspondente com a mão esquerda e vice-versa, entende? Até porque, como Cristo está de frente para a Assembleia e Francisco está de costas, essas fitas, esses raios, seria uma afirmação, seria um ato de sublinhar a questão das chagas que foram passadas de Cristo para Francisco, entende? Então, é como se ultrapassasse a barreira de uma imagem de costas para a Assembleia e reforçassem esse momento tão caro na vida de Francisco, entende? Então, eu acredito que vai muito mais por esse caminho do que por qualquer outra questão. Oi, André, tá me ouvindo? Oi, agora sim. Não sei se foi problema meu, foi problema aí, mas cortou. Todos ouviram? Todos conseguiram ouvir ou não? Então é a minha conexão que tá cansada aqui. Você quer que eu repita? Não, depois a gente pode conversar no particular, se for o caso. Tá certo. Certo, obrigado. Eu dei uma checada aqui no chat, aparentemente não temos mais questões, então também se alguém quiser ficar à vontade de abrir o microfone, enfim, a gente... Eu gostaria só de reparar um erro meu na hora de escrever a localização. Aquela igreja de São Benedito pertence à região de Itu e não à de Santos. Eu já corrigi no chat, eu gostaria de corrigir aqui mais uma vez e me desculpar. Foi na hora mesmo de fazer a nomeação no slide. Sem perguntas, né, André? Então, acho que a gente pode finalizar. Podemos finalizar? Passo então a palavra para a professora Emery. Eu só gostaria de lembrar aos mineiros de BH a exposição que está acontecendo, né, promovida pelos franciscanos capuchinhos de BH. Coloquei, inclusive, um link no chat para poder visualizar a arte de convite do evento. Quem puder, né, quem estiver em Belo Horizonte, puder prestigiar a exposição, lá tem peças muito interessantes. Sabe, só uma observação, o link está dando erro. Acho que não dando veio erro? assim. Verdade, eu também tentei e deu erro aqui. No site do SEIB,
e na divulgação do evento, a gente tem feito a divulgação dessa arte do convite. É porque pelo chat aqui parece que não tem como colocar uma imagem. Mas no Pompeia, lá no site, é possível visualizar o convite. Eu vou colocar o endereço do SEIB. Porque eu não estou conseguindo colocar a imagem. É difícil colocar a imagem. Eu vi o site do SEIB. Isso. Aí, clicando lá, você vê o convite na página do grupo de pesquisa, porque é uma página do site, o grupo de pesquisa. Gente, Obrigada. Frei Adriano levantou a mão? nós podemos encerrar ou tem alguém que mais quer falar? Acho que, então, podemos encerrar, né? Boa tarde novamente. Oi? Eu só gostaria de reforçar o convite sobre a exposição. Tem um horário reservado para quem participou do seminário, às 9 horas da manhã, na sexta-feira, aqui no bairro Pompeia. Coloquei o endereço aí no chat, Ruiara 171. E aí, quem quiser aparecer por aqui para prestigiar a nossa exposição, ver as nossas imagens, conhecer também essas múltiplas representações de Francisco, desde as mais eruditas até as mais populares, sejam muito bem-vindos aqui no nosso convento, na nossa fraternidade. Muito obrigado. Então, gente, finalizando o nosso evento, né, em homenagem a São Francisco, eu agradeço a todos vocês, né, todos os palestrantes, todas as pessoas que estão aqui assistindo, principalmente ao Fábio, a Silvana, que está aí também, ao pessoal do SEIB, do grupo de pesquisa, e a todos que estiveram com a gente aqui no dia de hoje. Tá? Então, muitíssimo obrigada a todos. Tchau a todos. Tchau. Tudo de bom. Viva São Benedito. Obrigada, obrigada. Viva São Benedito também. Viva São Francisco. Tchau.